a gente tem um grande prazer sempre de receber aqui o médico veterinário Marcos Rezende, especialista em saúde animal, colunista do nosso Agromanhã, que sempre tira várias dúvidas e hoje vai falar sobre este caso isolado da doença da vaca louca, mas que já está fazendo barulho grande, né, Marcos? Bom dia para você. Bom dia, Lilian. Bom dia a todos os amigos do agronegócio. Lilian, um caso isolado da doença, da forma atípica da doença, mas por desconhecimento, o povo gosta de falar demais, né? Tá todo mundo apavorado. Não tem motivo para apavoramento, viu, Lilian? É verdade, Marcos. E começando aí por essa diferença, né, entre a forma clássica e atípica da doença, a gente sabe que tem muita gente do agro que assiste a gente, mas tem muita gente que não também. Já o noticiário está bombando com essa notícia, né? Esse animal que foi encontrado, ele tem aí 9 anos, representa um caso atípico, apesar de que o Canadá vai confirmar ainda esses últimos dias. Mas isso, Marcos, total modo doença atípica, porque o animal tinha de avançada e mostra aí problemas degenerativos no sistema nervoso, né? Que aí por isso o nome vaca louca. Muito dos casos clássicos que podem ter transmissão. É isso mesmo? Qual a diferença? Exatamente, Lilian. O nome da doença, vamos ao nome da doença, é encefalopatia espongiforme bovina, ou seja, ela, tanto a atípica quanto a clássica, elas deixam o encéfalo, ou seja, a encefalopatia é uma doença do encéfalo, elas deixam o encéfalo numa forma de esponja. Bom, uma, Lilian, é provocada por uma alteração decorrente da alimentação contaminada dos bovinos com produtos de origem animal. O que no Brasil é crime federal, viu, Lili? Então não pode fazer e realmente o pessoal não faz. A outra, Lili, é decorrente de uma degeneração celular natural da idade, que é o caso que aconteceu. É um animal bastante senil, já é um animal já com 9 anos ou mais, e essa forma atípica, Lili, não é transmissível nem para outros animais, nem para os seres humanos. Só que devido a características semelhantes entre uma e outra, causa bastante preocupação e há necessidade de fazer um exame diferencial, que é o que está sendo feito agora. Exatamente. E a OIE, que é a Organização Mundial de Saúde Animal, já sempre reforça que o Brasil está livre desses casos, há mais de 20 anos, inclusive, né, Marcos, dos casos clássicos. Casos atípicos nós já tivemos alguns, mas sempre com uma celeridade aí também em mostrar ao mercado, é isso, né? Exatamente, Lili. O Brasil nunca teve uma forma clássica da doença da vaca louca, da BSE. Então, nós nunca tivemos as regras de proibição e a fiscalização de proibição de fornecimento de alimento de origem animal para bovinos são muito sérias e a fiscalização não é feita só por fiscais não, viu, Lilian? Somos nós, veterinários, são outros produtores, todo mundo muito em cima. Até porque, Lilian, fornecer produto de origem animal, se não fosse a vaca louca, tem um problema do botulismo, que no Brasil é muito sério também. Então, o produtor acabaria trazendo mais um problema para dentro da fazenda. Então, ó, não é usado, nós estamos livres. Tem a BSE atípica, que vai continuar acontecendo vez ou outra, Lilian, e é bom que continue com essa celeridade que você mesmo apontou. É verdade. Agora, Marcos, uma pergunta que eu queria te fazer é porque a doença ela pode ser confundida com muitas outras doenças neurológicas, né? Por isso que é importante um bom exame clínico aí dos bovinos, né? Como que você avalia especificamente esse caso mesmo? Lilian, a doença, todas as doenças que afetam o sistema nervoso central, a gente chama ela de neuropatias, ou seja, são doenças que causam alguma alteração no sistema nervoso central. Nós temos aí o tétano, a raiva, algumas clostridiose, o botulismo e aí entram também as BSEs. O que acontece com os animais quando tem uma alteração do sistema nervoso central é alteração no seu comportamento. O animal pode ter dificuldade de andar em algumas doenças, outro ele pode acabar mugindo mais, ou seja, vocalizando mais do que o normal, o que é o caso da EBSE. Em outros casos, o animal pode ficar como se fosse bêbado, atordoado, com incoordenação motora. Então, é necessário, Lilian, ao veterinário, especialista em bovinos, que nós damos o nome dessa especialização de buiatras, os buiatras, precisam fazer bons exames clínicos para identificar, excluir todas as doenças que não têm nenhuma semelhança com a BSE e somente aí mandar para o diagnóstico diferencial quando ele já definiu pelo exame clínico que é uma encefalopatia espongiforme bovina, e aí ele vai precisar diferenciar, porque é regra, é a notificação obrigatória, diferenciar se é uma doença clássica ou se é uma doença atípica. Mas nesse caso em particular, viu, Lilian? Animal de 9 anos, isolado,
com essas características, a chance dela ser atípica é quase total. Bom a gente esclarecer isso. Agora, Marcos, isso já traz uma grande repercussão aí não só para o noticiário, como para o mercado, né? Inclusive, o Brasil já fez um alto embargo de exportações para a China, atendendo um protocolo de 2015. Então, há um combinado aí de que, se tem um caso, o Brasil tem que suspender, né? E o ministro Carlos Fávaro explicou esse caráter preventivo da decisão temporária ontem numa entrevista exclusiva para o AgroMais. Vamos ver o que ele disse. Total transparência, lealdade ao mercado, foi isso que discutimos com o presidente Lula e ele disse imediatamente, comunique nossos parceiros comerciais, cumpram os protocolos, estamos fazendo isso e parte do protocolo em específico com a China é nós levantarmos as certificações e a suspender as exportações para que o caso seja esclarecido, né? Nós temos dado toda a atenção, o primeiro passo foi a defesa agropecuária do estado do Pará. Quero parabenizar a equipe do governador Helder Barbalho, que a suspeita inicial era raiva animal, né? E aí, quando não se confirmou raiva, então passou a ser suspeita o EEB, que é a síndrome da vaca louca. O que a nossa equipe, então, foi, no caso, tomou todos os procedimentos, o abate do animal, o isolamento da propriedade, certificou todas as formas de criação, de como era desenvolvida a recria desses animais, a pasto, não é confinamento, não teve abate nos últimos dias. Enviamos o material para o nosso laboratório federal específico do caso em Pernambuco. Saiu o resultado, que é EEB, né, que é o mal da vaca louca. Com isso, nós temos que dar o próximo passo, que são dois, na verdade. Enviando este material para o laboratório cadastrado do Ministério a agência OMSA, isso, a Organização Mundial de Saúde Animal, que o laboratório é lá no Canadá, em Alberta, no Canadá. Já estamos fazendo isso, enviando essas amostras e comunicando o mercado todo para ter tranquilidade. E mais que isso, a tranquilidade que merece a população brasileira. Não tem risco de contaminação, podem continuar consumindo carne bovina. Não tinha nenhum outro animal dessa propriedade que foi abatido, portanto, ações protocolares para que o mais rápido possível nós podamos resolver esse caso e dar continuidade ao mercado. Tá aí, Marcos. Eu queria justamente te fazer pergunta relacionada a essa entrevista do ministro Carlos Fávaro, né? A primeira delas é quanto tempo pode demorar, então, para a gente retomar as vendas de carne para a China, né? Porque teve um 2021... que foram 3 meses, mas pode demorar um mês, pode demorar mais. A gente tem alguma previsão? Como que funciona nesses casos, né? Esse tipo de protocolo sanitário? Olha, Lilian, a nossa torcida é que seja o mais breve possível, mas a gente tem que entender as datas aí. Bom, o Brasil, por cooperação bilateral com a China e também com outros países, ele precisa comunicar formalmente e enviar uma comitiva após o diagnóstico ter sido negativo para a BSE clássica. Bom, a partir disso, a gente deve levar uma, 2 semanas para isso. A China vai ter, após o diagnóstico do laboratório de Alberta, no Canadá, após esse diagnóstico, a China tem 10 dias para tomar uma decisão, Lívia. E aí, tomada essa decisão, ela vai enviar uma comitiva para o Brasil, vão verificar novamente as nossas condições sanitárias, vão certificar pessoalmente, é uma questão de formalidade, que o Brasil realmente vem cumprindo os protocolos sanitários, e aí vai liberar. Lilian, penso eu que em menos de 20 dias, mas aí sou eu, Marcos, dizendo, em menos de 20 dias nós não deveremos liberar para exportar para a China. Mas também acredito que não deva chegar aos 90 dias que chegou da vez passada, que foi exagerado e prejudicou demais o pecuarista brasileiro e também os compradores chineses que ficaram sem carne para comprar no mercado. É verdade, Marcos. Agora conta para a gente aí, né? Em relação aos consumidores, não há com que se preocupar de fato. Eu continuo fazendo meu churrasco, Lilian, sem preocupação nenhuma, só que eu não vou fazer com boi velho. Mas não é pelo risco, viu, Lilian? É por causa que a carne é mais dura. A questão é essa, Lilian. A doença da vaca louca atípica, ela não promove risco nenhum para os seres humanos, não promove risco nenhum para os outros animais, ao ponto que somente um animal em 160 animais da propriedade é que foi identificado com essa suspeita, e bom, o ministro tem esclarecido agora que ele foi, os fiscais da Depará, trabalho muito bom, foram lá com suspeita de raiva, identificaram a suspeita de BSE. Então a gente percebe que não há contaminação de outros animais,
A forma clássica é totalmente diferente da forma atípica que aconteceu no Brasil e nós continuamos livres da forma clássica, Lilian. O Brasil não tem vaca louca, o Brasil tem vaca velha e é disso que a gente tem que tomar cuidado. Nesse caso foi o boi, né? É verdade. Tá certo, Marcos. Muito obrigada pelas informações, viu? Obrigada por estar sempre aí a postos também para trazer para a gente esses esclarecimentos tão importantes. E a gente tomar cuidado aí, né? Porque o mercado, às vezes, aproveita uma situação como essa para poder mexer ainda mais como não deveria, né? Então, o pecuarista tem que tomar cuidado aí, para os próprios frigoríficos também, para que, de fato, isso se passe, se acalme e a gente siga sempre com a nossa sanidade animal intocável, né, como a gente tem feito até então. Obrigada, Marcos. Eu que agradeço, Lilian. Vou comer meu churrasquinho hoje e até a próxima. Tá ótimo. Pena que eu tô longe, senão eu ia ser convidada, viu? Um abração, até mais.